Shalom pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o Shalom Cast, mais um conteúdo, mais uma programação para você que é da nossa família espiritual e para todos aqueles que nos seguem, querem aprender, ouvir, nós convidamos a participar dessa nova iniciativa. A gente acredita que o mundo que a gente vive é o mesmo mundo, mas são às vezes visões diferentes, elas se complementam. Mas quando nós temos o mesmo coração, nós sempre vamos chegar a conclusões, reflexões que vão ser extremamente proveitosas para você, para o seu cotidiano, para a sua vida. Então hoje se inaugura, se inicia mais uma programação e não estou sozinho nessa, estou com esse time fantástico, Evandro, pastor da Move, esse cara incrível que vai estar com a gente também. Bom, obrigado pelo convite, para mim é uma honra fazer parte desse time incrível aqui. Você esqueceu só de dizer que eu sou corintiano. Ah, isso aí não pode esquecer, né? Já tem uma rivalidade aqui, vocês já sabem o time que eu torço. Temos aqui também o Bruno Carvalho, um missionário, futuro pastor de uma Dínamos lá no Nordeste, está com a gente também. Muito bom estar aqui, é sempre um privilégio estar junto aqui, contribuindo, crescendo e aprendendo também, vai ser muito bom. Amém. E o Jansen Morbaco, já queria se antecipar aqui, nosso diretor da Escola UIOS, pastor de ensino também de uma rede fantástica, vai estar conosco nesse tempo. E aí galera, vai ser um prazer participar dessa mesa aqui, compartilhar um pouco. E só para fortalecer, tem 2 corintianos aqui. E 2 palmeirenses. O palmeirense não quis falar, só né? que o Bruno torce para 2 times, né, Bruno? Isso aí é um podcast diferente, é um outro dia. Vai dar outro podcast. Maravilha, vamos juntos, gente, vai ser incrível. Vamos lá, gente. Então, depois dessas apresentações aí, o primeiro episódio do nosso podcast, Shalom Cast, vai ser uma pergunta, na verdade. O que vai ser da gente? Obviamente, isso relacionado ao pós-pandemia, que a gente nem sabe quando vai ser. Então, nossa ideia é uma reflexão profunda, mas dentro daquilo que nós temos hoje de informação e de percepção pessoal do que será de nós, do que vai ser da gente em vários quadrantes. Obviamente, não sei quanto a vocês, mas eu nunca vivi ou ouvi alguém vivo relatando um momento tão geral de uma crise tão global na humanidade. Até mesmo quando a gente vê relatos e aprende sobre as guerras mundiais, a gente percebe que isso nos remete a uma crise muito mais sistematizada, muito mais geral, muito mais crônica também, porque ela afeta diretamente todos os quadrantes da sociedade e no tempo da informação, no tempo da globalização. Então eu até estava brincando esses dias, parece que está no ar essa angústia, esse medo, essa pressão. E eu acho que está muito relacionado a essa pergunta, a esse questionamento. Estou passando pela crise, mas qual que é o que angustia e aumenta essa crise? Esse questionamento. O que vai ser da gente? Eu acho que quem está nos ouvindo, quem está participando, todo mundo que a gente convive, participa dessa mesma aflição. É aquela pergunta, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu país, do meu estado? O que vai ser da minha igreja? Então, dentro dessa reflexão, eu vejo que ela pode tocar em vários assuntos, mas não tem como fugir. A gente acaba nos remetendo, primeiramente, até pelo que a gente faz da vida, pelo que o nosso público está envolvido e nos conhece, que é a vida de igreja, que é Deus, Bíblia, que não está ileso a esse questionamento. O que vai ser da igreja? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa vida espiritual? O que a Bíblia pode dizer sobre isso? Então, eu começo o nosso podcast trazendo essa pergunta. O que vocês acham que vai ser da gente? Em primeiro lugar, sim, em relação à igreja, em relação a o que vai ser modificado. O que vocês têm pensado nesse período diante de tudo isso? Eu acho que essa é uma pergunta que vale R$1 milhão, né? O que vai ser da gente durante e pós-pandemia. Mas uma das coisas que eu tenho percebido, eu acho que é unânime, é que alguns costumes que nós tínhamos, nós não vamos ter mais, e novos costumes agora faz parte do nosso dia a dia, não só como igreja, mas como família, como empresa, enfim, como política e todas as outras áreas sociais que nós vivemos. Então, o que vai ser de nós? Eu confesso que eu não tenho ideia do que vai ser. Todos os dias é uma notícia cada vez mais. No momento que nós estamos passando, hoje é que dia? Dia 18 de março. Hoje é dia 18 de março. Hoje nós temos um índice altíssimo de pessoas vindo a óbito. E parece que as coisas só estão caminhando para o pior, né? E o que vai ser da gente a partir daqui? Eu confesso que é uma pergunta que me deixa pensante cada vez mais. Uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza, que não dá pra gente ter o mesmo hábito que a gente tinha antes.
Não dá para ter o mesmo hábito que se trata de saúde, cuidando do seu corpo, não dá. A partir de agora a gente vai ter um cuidado muito maior, uma cautela muito maior do que antes. Não dá pra gente continuar fazendo igreja como a gente estava fazendo há 1 ano atrás. Não dá. Não dá pra gente continuar se relacionando com as pessoas de uma forma tão rasa como a gente relacionava, muitas das vezes superficial. Não dá. Não dá pra gente cuidar da forma e da saúde mental como a gente cuidava há 1 ano atrás. E a gente entendeu que agora assim, é necessário realmente colocar um foco e cuidar, e sim, existe. Eu vi uma entrevista ontem, a quantidade de pessoas que está em depressão, um índice altíssimo de pessoas que está em depressão, ou seja, a saúde mental está aí. Então, é a pergunta de 1 milhão. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que muitos hábitos novos agora a gente vai passar a ter. Essa pergunta, o que vai ser da gente, ela exige uma resposta dinâmica, né? Porque o que aconteceu, essa pergunta que a gente fez em março do ano passado, o que vai ser da gente, em abril exigiu uma resposta diferente. Hoje exige um outro tipo de resposta. E é muito, muito complexo isso. A gente não consegue responder, talvez como foi falado no começo, né? Na introdução. Talvez a resposta que a gente der hoje não vai funcionar 100% daqui a 3 meses, 4 meses. Então, realmente, eu concordo, é uma pergunta de 1 milhão e talvez uma resposta que alguém pagaria 1 bilhão, talvez. Verdade. Pra ter. Eu acho que uma boa analogia, né, para o período que a gente está vivendo é ao mesmo tempo uma construção e uma reforma. Porque a gente está vendo todas as igrejas se adaptando, né? Então uma igreja, por exemplo, que não tinha uma ênfase midiática, ela precisou ir. Então talvez um pastor lá de 60 anos de idade nunca tinha se disposto ao Instagram ou uma live e ele teve que estar lá, senão a igreja dele ia morrer. Os irmãos não iam ser alimentados, então ele teve que construir. Em contraproposta, outros irmãos talvez tinham essa vida, mas perceberam que a igreja não era orgânica. Então, se ela não estava dentro de um prédio, ela não vivia igreja. Então, ele teve que se reformar. Então, ao mesmo tempo que a igreja está se construindo, ela está se reformando. Então, eu acho que essa pandemia, ela trouxe, né, esse entendimento. O que vai ser da gente? Vai ser um período de construção e de reforma. Nós vamos ter que construir algumas coisas que nós não tínhamos, como uma ênfase, e nós vamos ter que reformar outras que nós já tínhamos um método antigo e agora vai ter que ser adaptado, né? E eu acho que isso já é um ótimo ponto de partida para essa reflexão. Por mais que, como o Evandro falou e eu concordo, não tem uma resposta pronta, toda a reflexão dentro desse assunto vai nos levando a uma resposta. Sim. Que não é mágica, que não é tipo, vai ser isso. Ninguém consegue hoje cravar, vai ser isso ou vai ser aquilo. Exato. Mas a primeira coisa que eu consigo pegar do que vocês têm falado já e comentado é, então, uma coisa que não tem dúvida, isso iniciou e acelerou um processo de mudança de hábito, mudança de forma de ser feito. E o que o Bruno falou é verdade, a gente se perguntou isso há 1 ano atrás, quando iniciou aquelas primeiras 3 semanas, a gente está falando mais aqui específico de igreja, aquelas primeiras 3 semanas, todo mundo com medo, vendo o que estava acontecendo na Itália, com medo do que ia acontecer no Brasil, já começou aquela militância política e alguns achando que o fechamento da igreja já era totalmente político, e ali se começou a pensar o online, os hábitos, pessoas começaram a pensar, mas faz 1 ano e essa reflexão continua. Verdade. Agora, uma vez que a gente entende que vai ter mudança, que há uma mudança instaurada no sentido de hábitos, no tocante ao ser igreja, ao fazer igreja, o que a Bíblia, na visão de vocês, nos ensina sobre isso? Por mais que a Bíblia não vai trazer a literalidade de um tempo como esse específico, no ano de 2020, uma pandemia, usando esses termos, a Bíblia vai relatar uma série de passagens que falam de crises, de mudanças, já vai versículos proféticos, escatológicos daquilo que iria acontecer, também nos pressupõe momentos de muita crise geral. Dentro disso, do que vai ser da gente no tocante à igreja, o que a Bíblia pode nos preparar ou nos ajudar nesse momento de reforma, construção, mudança de hábito, questionamento? Eu tenho pensado, né, bastante sobre isso, e uma das coisas talvez seja um assunto que um cristão não queira ouvir, ou talvez seja uma pedra no sapato da teologia das maiorias das igrejas, as igrejas então que possuem uma ênfase errada, incorreta sobre o sofrimento de Cristo e o sofrimento do cristão. E uma das coisas que eu acho que a igreja vai compreender e os cristãos aprenderam é sobre o sofrimento. Porque
talvez as igrejas, os púlpitos não tinham esse sermão, não se ensinava que um cristão poderia passar por um sofrimento. Mas nós aprendemos que, as Escrituras nos ensinam que Cristo aprendeu através do sofrimento e que nós estamos passando por um momento de sofrimento. Participar dos sofrimentos. Né? Somos participantes disso. E talvez não era uma ênfase, de fato, na vida do cristão. Só que a pandemia trouxe essa realidade que outrora era maquiada por uma teologia liberal, por uma teologia pós-moderna de que a vida do cristão se Cristo passou... exatamente. Inclusive o escritor... Uma compreensão inadequada, né? Exatamente. Não precisa sofrer mais. O escritor de Hebreus vai falar sobre isso, né? Se nós aprendemos, se Jesus aprendeu sobre isso, nós também deveríamos aprender. Então eu acho que o sofrimento, ele foi uma ênfase nessa pandemia, ainda que Deus não é o autor do mal, e houve então essa mensagem através da pandemia, e se nós somos cristãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, vai cooperar para que nós possamos aprender isso. Então, eu estava pensando, Senhor, se alguém tinha uma teologia incorreta sobre base do sofrimento, poxa, eu só estou sofrendo se eu estou em pecado ou amaldiçoado. Não, o sofrimento por vezes, ele é inerente a vida que você está vivendo. E às vezes generalizado. Isso, oriundo o de povo inteiro sofrendo. Oriundo do planeta, e agora você vê, os pastores estão sofrendo, a igreja está sofrendo, estamos sofrendo. Ainda que nós estamos no sofrimento, nós somos guardados, somos preservados pelo Senhor. Então, coisas boas acontecem até nos dias maus. Exatamente. Mas são dias maus. Exatamente. Então você poderia resumir essa fala, biblicamente, Deus nos prepara quando Ele fala sobre vencer o sofrimento, sobre passar pelo sofrimento e permitir que isso forme Cristo em nós. Eu até finalizo a minha parte aqui dizendo, nós não falávamos, quando eu falo nós, eu falo a igreja brasileira ou a igreja global. Com ênfase, né? Não tratávamos com ênfase sobre o sofrimento do cristão. Lá na frente, ele falava, caramba, ninguém me falou sobre isso, né? Mas agora parece não ser mais, não tem como mais maquiar. A questão vamos ter que aprender a lidar com o sofrimento e ter os nossos olhos fitados no Senhor, né? Verdade. Eu acho que, fazendo só um adendo, um paralelo aí a essa fala que eu acredito e assino embaixo, exatamente isso. Mas no meio de um cenário como esse, a coisa mais fácil que nós temos a fazer, e eu vejo isso quase que geral, é a facilidade de distorcer Deus no meio de um cenário como esse, né? E isso é bíblico, e nós vemos isso inclusive nos discípulos, no momento que estava no barco, Jesus está vindo no meio do caminho e eles conseguem olhar para Jesus e ter uma visão de qualquer outra coisa, inclusive fantasma. Eles chamam o próprio Jesus de fantasma, porque eles estão no meio de um momento difícil ali, ou seja, num tempo de crise a gente consegue distorcer quem é Cristo, mas Cristo sempre foi o mesmo. Cristo ele vai ser o mesmo, foi o mesmo ontem, vai ser o mesmo hoje, vai ser o mesmo para sempre. E no momento de crise, eu acredito que muitas pessoas indagaram realmente a fidelidade de Cristo. No momento de crise, as pessoas começaram a indagar se realmente o próprio Deus existe, inclusive. Eu conheci pessoas que colocaram sua fé em jogo porque não acharam Cristo no meio desse cenário inteiro aqui. Se realmente ele funciona, poucas pessoas. Se realmente Jesus existe, se Deus existe, e aí é aquele negócio, eu até acredito, mas não poderia estar sendo diferente, mas, e aí esse mais, ao meu ver, descredibiliza quem é Cristo, né? Sim. Porque ele está acima de todas as coisas. Então, no momento de crise, eu acho que uma das coisas que acontece com facilidade, e eu não digo somente nessa crise pandêmica que nós estamos passando, mas é a facilidade da gente distorcer quem é Jesus. E Jesus, ele continua sendo o mesmo, as promessas dele continuam sendo o mesmo, a fidelidade dele continua sendo o mesmo, a bondade dele continua sendo o mesmo, e os milagres estão aí e continuam acontecendo, né? Então, só foi um a mais aí, porque o momento de crise ele é muito delicado, né? E até eu acredito que eleva a forma como a gente pode enxergar Cristo. Se a gente tem uma... Eu acho que essa alteração de como eu vejo Jesus já é resultado dessa crença. Porque se eu não estou preparado para o sofrimento, entendendo que ele faz parte, quando esse sofrimento vem, então não é o Deus que me falaram. Então é um fantasma. Sim, é isso aí. Mas aí então acho que isso já é o desdobramento de uma visão que teve que ser amadurecida sobre quem Deus é. Eu acordei com esse verso do Romanos 8, 38 e 39, né? Que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, né? Amém. Eu acordei com esse verso, sendo que é interessante porque eu estava meditando hoje pela manhã.
literalmente, tudo que é falado em Romanos 8, 38, 39 são momentos de crise. Não há perigo nem espada, não há morte, nudez, perseguição. Tudo que a gente pode passar. Tudo que é crise. Mas ele termina falando, nada poderá nos separar do amor de Jesus. A crise alterar a visão de quem Deus é. Não é um fantasma, é Jesus. É isso aí. Tipo assim, mesmo na crise. Tudo bem, pode vir perigo, espada, nudez, fome, pode vir principados, potestades, mas Jesus é ainda dentro disso, da igreja, o que vai ser da gente no tocante a essa igreja e o que a Bíblia pode nos ajudar nesse momento, eu pensei em algo dentro desse processo de pandemia, citei até algumas vezes em momentos de mensagens, que foi uma reflexão que para mim fez muito sentido. Um dos motivos, na minha opinião, de que fez a galera e muita gente esfriar, questionar, eu acho que alguns se esfriaram no comportamento, no estilo de vida, mesmo sem assumir para si mesmo que não creem mais. Mas o comportamento mostrou que era uma crença já que esfriou. E por quê? Num cenário de falência, eu tenho falado um pouco sobre isso, um cenário de falência ao redor, institucional, política, financeira, tudo ruindo, a tendência do ser humano, do instinto humano mesmo, é se proteger. Então ele se agarra aos próprios direitos, ao dinheiro dele, aos direitos dele, ao conforto dele, ao tempo dele. Tudo fica demasiadamente precioso demais. É o contrário do que Paulo fala. Paulo fala, eu não tenho minha vida mesma por preciosa. Eu quero cumprir a carreira. E está acontecendo um processo contrário. Os homens são amantes de si mesmos. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que Jesus diz para nós hoje? No período que a gente está se agarrando em nós mesmos, no amor próprio, esquecendo do outro. E eu não quero congregar, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não quero mais me consagrar. Parece que tudo perdeu sentido porque eu me agarrei no meu medo. O que a Bíblia nos fala para isso? O que vocês acham que Deus quer falar com a gente, para quem está com medo nesse momento, em relação a entregar, viver o chamado mesmo nesse tempo que está com medo? É engraçado isso, porque até ampliar a pergunta tanto para o Jansen quanto para o Evandro também, nessa pergunta, porque não seria o contrário, não seria talvez a fragilidade da vida. É o contrário. Para muitos está sendo o contrário. Justamente, a fragilidade da vida trazer um questionamento de eternidade. Eu preciso de algo a mais do que a vida. Né? Não seria... Exatamente. Lembrei aqui de Hebreus, capítulo 2, versos 8, diz assim: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, assim, Deus está assistindo toda essa galera que está passando por dificuldade na sua fé, crise ministerial. E, assim, muito interessante isso que o André falou, porque, ainda que eu possa dizer assim, a pandemia tornou uma geração humanista. Ainda eu sei que não foi a pandemia só demonstrou quem já era, só aflorou. É aquela frase, né? O vento não vem para derrubar a casa, vem para checar os fundamentos. Exatamente, ele vai ver ali onde estava fundamentado, né? E assim, o egoísmo é tão grande, e quando eu estou dizendo assim agora, eu abro um pouco, não só no aspecto da igreja, mas, por exemplo, eu via muita gente falando assim, eu não vou, agora com a nova variante do vírus, o jovem, quem tem doença ou quem não tem, pega, mas logo no início era somente os idosos, então nós nos guardávamos pensando neles, pensando em outra pessoa. Olha que interessante isso. Então assim, eu estava me guardando, não pensando em mim, mas pensando no meu avô, na minha avó, em alguém que eu poderia ter contato, que era de uma comorbidade. Exatamente, comorbidade, enfim. Então assim, eu via muita gente, muitos jovens que não queriam abrir mão da sua festa, de um rolê, de estar em algum lugar, porque falavam assim, mas eu não pego. E ele mesmo se esquecia que ele poderia estar trazendo o vírus, poderia estar tocando em outra pessoa. Revelou o egoísmo, né? Exatamente. Então, a pandemia revelou até no aspecto sociológico. Cara, eu não pego, mas moral, exatamente. Moral. Ético quase, sei lá. E assim, eu não pego, mas alguém pega. Então eu preciso me aniquilar. Isso diz muito respeito ao evangelho, né? Eu me anulo para servir outro. Exatamente. Então assim, eu penso que a pandemia, ela ensinou isso. Poxa, a tua fé, meu irmão. Vê a tua moral, vê a tua ética. Você vai ter que andar. É o significado de cosmovisão cristã, né? Você ouve, mas agora você pratica. Sim. Então, enquanto antes não era checado as bases, você poderia sair do prédio da sua igreja e viver como você quer. Agora não. Agora você tem que viver a igreja. E se você não conseguir viver a igreja, você vai ser derrubado. No meio da pandemia, eu tive a oportunidade de estar com a galera fazendo uma reunião de Zoom, que ficou comum, e eu acredito que não vai voltar mais atrás, né? Todo mundo aprendeu a mexer em Zoom, em Google Meet, enfim, todos esses aplicativos aí, o WhatsApp fazendo reunião, acho que isso daí ficou comum e eu acredito que é uma das coisas, inclusive, que não volta mais atrás. A gente percebeu que dá para resolver muita coisa
também ali pelo menos celular. Desgaste, né? Exatamente. Com agenda mobilizada. Esse é vamos dizer assim, é um positivo, benefício, né? Uma parte positiva aí da pandemia. Mas eu estava fazendo uma reunião com o pessoal e na reunião a gente entrou numa discussão, e era bem no início da pandemia, e a gente entrou numa discussão, e a discussão era: a pandemia ela revelou a fragilidade da nossa fé também. Porque muitas das vezes a gente estava, vamos dizer que, sei lá, focado 100% nas atividades corriqueiras da vida da igreja, e isso daí era... Pilotão automático. É um medidor da nossa fé. Sim. Hoje você não tem mais nada disso como medidor da sua fé. Male tem um culto online que você não quer estar. Fica dormindo, liga a TV e fica dormindo. Já não quer estar. Você fica lá, fica no celular, no WhatsApp, fica resolvendo tantas outras coisas, deixa lá talvez só por desencargo de consciência. Mas dentro desse cenário mostrou para nós, né? E a gente sabe que a pressão ela vem ou para amadurecer, para fortalecer, ou a pressão ela vem para acabar com tudo mesmo e para mostrar a realidade do que é. Então eu acho que esse é o momento, como igreja, eu acho que a gente vai sair desse momento mais forte do que nunca. Amém. A igreja vai sair mais forte do que nunca. Nisso, né? Porque nós entendemos, cara, que em nome de Jesus, né, que existe um lugar secreto para a gente crescer, existe um lugar secreto para reconhecer a Cristo, existe um lugar secreto que o Jansen, só ele e o Senhor pode ter, que isso daí vai ser refletido depois quando ele fazer qualquer outra coisa. Mas existe um lugar secreto, existe um lugar de conhecimento da palavra, existe um lugar onde o Senhor te chama, que é um íntimo com ele, é a recâmara, né, onde a gente ouve lá em Cantares. Então, existe esse lugar, e eu acho que muitas das vezes a igreja acabou perdendo pela quantidade exacerbada até de programação. É conferência, é não sei o que, é culto, é não sei o que lá, é não sei o que. E isso daí acabou virando um medidor de fé. Entra nos pontos positivos, porque essa reflexão que a gente faz do que realmente deve ser feito, o que é essencial. Porque veio muito à tona essa narrativa, né? Essencial. Uhum. Só que tem um ponto positivo nisso, a gente poder entender que menos é mais e que nós temos que ser mais essência e menos estética, embora vai ter estética. A gente tem que ser mais natureza, mais motivo e menos performance. Isso é bom. Agora, eu acho que essa reflexão ainda, que a gente percebeu aqui, que eu até iniciei trazendo essa bola de que eu vejo a galera muito apegada a si mesmo. O Bruno trouxe o pêndulo que, na verdade, deve ser o contrário. Eu também acho. Uma vez que está esse cenário de que tudo está ruindo, isso só comprova o quanto a Bíblia é verdadeira. O mundo vai de mal a pior, mas eu espero uma pátria. E cai muito numa coisa que eu ouvi uma vez, que é uma ilustração. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. É o mesmo sol. Ou seja, duas coisas diferentes expostas à mesma fonte. E tem resultados diferentes. O mesmo sol que endurece um, amolece o outro. E aí entra naquilo que o Jansen falou, esse checar dos fundamentos. É isso aí. Então o abalável será abalado. E foi abalado. Então esse jogo de cadeira, essa mudança posicional, estrutural, um remeleixo que teve nas igrejas, a gente está terminando aqui o assunto da igreja para a gente poder falar também de outras implicações. Eu acho que nos mostra isso. Muita coisa foi revelada, muita coisa foi ajustada, mas eu consigo também ser esperançoso e otimista nesse sentido. Não em relação ao todo circunstancialmente, mas a maturidade da igreja. Eu creio. Tempos de sofrimento amadurecem muito mais do que tempos de bonança, tempos de tranquilidade. E dentro desse nosso primeiro Shalomcast, desse primeiro tema que é o que vai ser da gente, eu acho que a gente pode ir um pouco também para o ponto de vista pessoal. Escala de valores, prioridades, estilo de vida, né? A gente falou um pouquinho de hábito, mas de modo prático, o que vocês acham que em casa, na família, na forma que eu levo a vida, o que mudou? Assim, de modo prático. Esse é um ponto muito, muito legal de se abordar, porque se a gente for parar para analisar, todo mundo no começo da pandemia, do lockdown, falou assim, agora vai ser minha vez de ler 50 livros, de aprender 2 idiomas, de fazer 5 pós-graduações. Todo mundo entendeu, agora eu vou ter tempo, se eu não tinha tempo com a minha família, agora eu vou ter tempo para jantar, para estar ali com a minha família. Mas na verdade a gente foi ludibriado, no meu ponto de vista, a gente foi ludibriado por algo chamado entretenimento. Eu acho que o entretenimento preencheu a gap ali, a brecha que justamente era algo que a gente queria preencher com essas coisas.
boas práticas, com coisas que realmente iriam fazer sentido para a nossa vida, né? Quando você fala sobre essa questão de prioridade, eu vejo que a gente, primeiro, quando aconteceu essa pandemia, a gente percebeu, realmente a nossa prioridade talvez está no lugar errado, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. A gente precisa realinhar. Quando a gente decidiu realinhar, parece que o entretenimento e as outras circunstâncias mostraram que não era uma questão simplesmente de priorizar, era uma questão de realmente colocar o nosso coração naquilo, de a gente mudar de fato. Nunca foi falta de tempo. Isso, nunca foi falta de tempo, foi falta de prioridade, né? Mas será que houve esse chacoalhar? Será que mudou? Vocês acham que de uma boa parcela conseguiu ter essa mudança? Chacoalhou nossa escala de valores e prioridade até aqui? Porque não acabou a pandemia ainda. Eu acredito que continua chacoalhando. Eu acredito que ainda dá tempo para quem não for chacoalhado e que está escutando aí dar uma chacoalhada, porque eu acho que realmente, como a gente falou, até o fim da pandemia, e eu acredito que pós-pandemia vai ser algo que vai ficar marcado para sempre daqueles que estão vivendo, né? Vai ficar para a história. Né? Então eu acredito que ainda está chacoalhando e tem como chacoalhar sim. Sim, eu acho que o carro bateu. Agora, se você vai reformar o carro ou não, é uma opção sua. Né? Boa. E assim, o carro tá batido e assim, até um exemplo que eu pego, acho que não tem ninguém que não tenha sido afetado indiretamente ou diretamente, e a maioria das pessoas foram afetadas de maneira drástica, né? Por exemplo, né, eu trabalho aqui diretamente com casais na igreja, casais jovens, enfim. E o que a gente percebeu é que as pessoas não edificavam a sua família, o seu lar. Então o cara percebeu que tinha um monte de coisa incompleta dentro do seu casamento, com os seus filhos. E agora que ele passou a ficar 8 horas por dia, que ele ficava no seu trabalho, agora ele ficou em casa por causa do home office. E agora ele percebeu que tinha um monte de coisa incompleta, que na cabeça dele, ele tinha como prioridade, mas não tinha, que agora ele encontrou. Então, o significado de família, o significado de amar, de se doar, ele foi ressignificado e trouxe para a origem o que na verdade era lábia, o que era teoria, agora foi na prática. Ele percebeu, poxa, eu não investia mesmo. Eu não tinha tempo mesmo para meus filhos. Porque revelou, né? Demonstrou. Não tem mais como esconder atrás de uma comunicação. Exatamente. Não tem como enganar. Então, eu me lembro uma pesquisa que eu fiz no Instagram, assim que começou, sobre vida devocional, que você até falou, né, agora sobre isso. Eu lembro que assim, foi impressionante a resposta, porque eu falei sobre tempo de secreto, tempo de oração e de palavra. E assim, o pessoal tava respondendo tipo assim, em termos de oração, quanto tempo você gasta por semana? Era tipo assim, coisa de 10 minutos. E foi uma grande maioria que venceu 10 minutos, eu não estou falando por dia, estou falando por semana. E assim, o nosso público que nos segue é a grande maioria cristã, pagadora. Praticantes. E praticantes, né? Segundo o IBGE. São IBGE do católico praticante, né? Segundo o IBGE. A gente tornou o IBGE um novo método do católico crente, né? Hoje. Mas enfim, eu acho que assim, isso é um valor que a gente precisa trazer sempre à tona. Sim. A questão de vida devocional, de a gente ter uma inspiração muito próxima, né? O pastor Daniel é alguém que nos inspira muito nisso. Então, são valores que a gente viu que realmente a igreja precisa maturar. Sim. A igreja precisa viver um amadurecimento nesse aspecto de profundidade na palavra e oração. Vida de palavra e oração. Pelo menos foi uma percepção que eu tive, né? Eu gosto de Mateus 6,32, que diz assim: pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. E aí fala de coisa material, né? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Quando a gente fala de prioridade, eu acho que no meio do caminho a gente acabou se perdendo do que seria realmente uma prioridade. E aí a nossa vida financeira se tornou uma prioridade, e eu digo isso dentro do contexto igreja, eu estou falando para pessoas que são cristãs, né? Para nós, né? A política se tratou uma prioridade e todas as outras coisas se tratou a prioridade, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos voltar os nossos olhos àquilo que realmente é prioridade, buscar primeiro os caminhos dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas, porque uma vez que você dá prioridade aos céus, todas as outras coisas elas se ajustam, né? E eu acho que esse é o grande problema. A gente trocou o nosso olhar de prioridade. A gente começou a olhar para todas as outras coisas como as principais prioridades, e o reino tá lá. Alguém vai tocar. Alguém tá cuidando. E não tem a ver comigo, entendeu? Não tem a ver com... tem alguém cuidando. Não tem a ver com isso, com essa história.
E eu acho que esse é o grande problema, e a pandemia ela voltou os nossos olhos novamente para a eternidade. É o que falta, é o que faltou para nós. Isso, eu acho que isso daí é uma chave que faltou virar, é voltar novamente aos nossos olhos à eternidade, que é a prioridade. Uma vez que isso acontece, não tem como você, com o olhar na eternidade, tratar a sua família da mesma forma. Uma vez que você olha para a eternidade, não tem como você cuidar das suas finanças do mesmo jeito, porque Deus está cuidando das demais coisas. Uma vez que você olha para a eternidade, tem o seu olhar fintado na eternidade, não tem como você dar a resposta para o seu próximo de qualquer forma, não tem como. Então, eu acho que para a igreja, e o que abalou a igreja foi que você foi forçado a voltar os seus olhos novamente para a eternidade. E aí agora você vai conseguir, a partir dessa para aqueles que entenderam, né? Porque tem muitos que vão sair também dessa pandemia, a gente vai vencer em nome de Jesus, mas vai sair também, mano. Sim. Sei lá, querendo ficar mais rico do que antes, ou sei lá. É interessante porque dentro disso, né, a gente, então, do aspecto pessoal, que a gente está falando de prioridades alteradas, escala de valores, coisas que foram modificadas, entrou muito mais eternidade e tudo mais. Esse ambiente de luz, de pressão, de provação, derrubou alguns castelos de areia. O que seria castelo de areia? Aquilo que eu estou gastando um tempo que eu já sei, mas eu estou ali gastando, que a onda vai levar. E a onda veio e levou muita coisa nessa escala de valores. Eu acho que entra muito dentro disso que a gente está falando. O que para vocês foi mais nitidamente derrubado? Tipo, quais foram ou sonhos, ou visões, ou ilusões, ou terminologias que quem fazia dela a sua bandeira ficou desajeitado, teve que readequar a própria mensagem e a própria vida? Sim. Eu até respondendo a sua pergunta, né, e complementando um pouco sobre o que o Nex falou. Muito interessante. Eu me lembro uns 4, 5 anos atrás eu ministrei essa palavra em Lausanne, se eu não me engano, lá na MUV Lausanne, na igreja Dinamos Lausanne, uma das nossas igrejas, lá na zona norte de São Paulo. E assim, sabe aquela ministração que primeiro Deus te ministrou, né? Primeiro a gente fala, vou pregar a palavra, mas eu fui pregado primeiro e depois eu preguei ela. E Deus falou demais comigo. Eu ministrei ela assim durante uns 3 cultos seguidos, 3 sábados seguidos, que era sobre conversão genuína. E quando eu falo conversão genuína, não era um aspecto soteriológico, que é salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. Não era sobre livrar alguém do inferno. Era sobre conversão em todos os aspectos, né? Desenvolver a salvação na vida dos irmãos. E eu ministrei isso. Por quê? Isso que o Nex falou é muito importante. Veio a pandemia e ela desmoronou todos os nossos castelos de areia, desmoronou todas as nossas estruturas, porque agora para você convidar um cara pro culto, um jovem, a Movie, linda, estética, vem para uma Movie Night de sábado à noite, nossa, a gente não passa vergonha, lindo, a estética, maravilhoso, louvor, mas agora não tem mais. Agora, o nosso apelo não é mais a uma estética, é Jesus ou não é Jesus. Ou agora é a palavra viva penetrando no coração dos irmãos, causando milagres e dons, e rolando tudo, e Deus visitando a pessoa no quarto dela. Ou não, a gente não tem nenhuma outra fonte de algo terceiro para tocar essa pessoa. E quando eu digo isso, a nossa igreja é uma igreja contemporânea, nós usamos esses métodos. Estamos na internet, temos uma boa estética no nosso culto, mas esse não deve ser o primeiro. E quando eu digo isso, não é que o nosso era, mas de fato desmoronou. E a gente teve que agora se voltar ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor vai ter que visitar o irmão lá no bairro tal, vai entrar no quarto dele, falar com ele, fazer ele levantar para orar, porque eu não estou mais ensinando ele a orar. E nem posso ir, né? E nem posso ir, eu não consigo, então eu sou limitado. Então a gente teve que recorrer de fato a algo espiritual, a essência. A oração e a dependência. Né? Exatamente. A dependência e, assim, é a chave disso. E uma das coisas que Deus tem falado comigo também, alguns castelos de areia que foram desmoronados, é sobre a vaidade do homem, né? E é interessante, eu até falo, eu até inventei uma filosofia dos idosos, né? Filosofia dos idosos, quem me conhece aqui sabe, né? Os irmãos, eu admiro muito os idosos, eu gosto de conversar com o senhor, cumprimentar na rua. Se tiver um chapéu, então. Se tiver um chapéu, andando mancando, com a barriga desse tamanho, aberto, a camisa. E assim, você senta do lado de um senhor para conversar, não cabe vaidade na conversa dele.
Tá desiludido. Ele tá desiludido, ele já viveu muito. Ele tem 75 anos, você tem 20, você quer ensinar alguma coisa pra ele, mas ele já passou... Ele quer derrubar o seu castelo de areia. Ele quer só dizer pra você... É só colocar o pé Vai pra você tropeçar. tudo, no final, vai terminar bem, como a Bíblia fala, no final tudo vai dar certo. E Mas tudo assim, é vaidade. Mas tudo é vaidade, é isso que eu queria dizer, né? Uau. E a gente tá conectado hoje. E a gente pega ali Eclesiastes e pega o sábio Salomão. Tive tudo isso, ó, passei por isso, tive 1000 seguidores. A live dos irmãos no início da pandemia começou com 1000, mas depois terminou com 10. Então os caras tinham um engajamento de 10 mil, depois terminou, porque agora ninguém quer mais saber de... Não é o veículo, o cara tava cansado de live. Então a gente começou assim, a nossa igreja era alta nas lives, as nossas células, tudo. Depois os irmãos não queriam mais participar, queriam contato, queriam essência, queriam viver de maneira orgânica. E a gente descobriu que tudo é vaidade. Então, a vida cristã, a gente vai descobrir isso, e a pandemia também revelou. Não cabe vaidade na vida do cristão. Não cabe querer externar algo daquilo que não é essência, né? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que, assim, a maioria dessas coisas, a gente chegou a falar e mencionar elas. Sim. A gente pregava isso e tal. E a gente também aprendeu que aprender não é informação. Aprender é experiência, é revelação. E revelação é ficha caindo, é o olho se abrindo. Então, cara, cansamos de falar de vaidade e de contra estética só e de eternidade. Mas talvez a gente falou sem realidade. Eu falo por mim, talvez eu falei com a luz que eu tinha e não tem como. É algo que veio generalizado, pressionando, e não adianta lutar. Porque eu vejo por detrás de tudo isso, não Deus como autor de tudo isso. Sim. Isso é uma outra situação. A gente pode um dia falar só sobre soberania de Deus e controle de Deus, esses aspectos, acho que é um outro assunto, mas eu consigo ver, como todas as coisas cooperam para o bem, por detrás de tudo isso, reconhecer o Senhor nos abrindo os olhos de verdade. Né? Você falou algo interessante, quem viu a eternidade não vai ter a mesma forma de lidar com o dinheiro, não vai ter a mesma forma de lidar com um relacionamento dentro de casa, com o filho, com a esposa, porque ele foi afetado. Então eu acho que a gente estava afetado até a página 10, a gente estava alterado por Deus, pela palavra, até o capítulo 2. Mas eu acho que se abriu uma janela de oportunidade de ser mais parecido com Cristo de forma definitiva. Acho que um castelo de areia que foi derrubado, estava até na lápide ali do castelo, né? Controle. Eu acho que a gente sempre tá muito ali no controle absoluto, né? E a gente não tem... A gente viu que a gente é do rico ao pobre, do que tem muito acesso à saúde e o que não tem nada. É tudo muito, muito complexo. A gente não consegue ter esse controle absoluto sobre isso. E eu acho que a gente teve que entregar o controle sobre as mãos de alguém. Muito bom. Essa questão do controle é surreal, né? Porque o cara que talvez pensava que o dinheiro seria tudo, né? E o dinheiro, de fato, não traz felicidade, traz facilidades. Aí eu tava conversando com um amigo super próspero e tudo, o cara pode passar lá no Einstein, mas no Einstein não tem UTI. Então, assim, o cara percebeu que se Deus isso, não guardar, em vão vigia o sentinela, né? Não é sobre isso. Ele se deparou com a realidade. Exatamente. Eu tive uma experiência, quem me conhece sabe que eu gosto de GTV, né? Então eu tive uma experiência... Inclusive vai sair 2 aqui. Vai sair 3 de GTV aqui. Eu tive uma experiência muito incrível no começo da pandemia, que eu estava sentado no sofá de casa e eu não achava o controle da TV e tava aquele barulho daquele canal que não funciona na sua casa. E eu fiquei desesperado, porque eu odeio aquele barulho, eu fiquei desesperado procurando o controle. Cadê o controle? E o Senhor falou muito claro no meu coração sobre isso, né? Por muitas vezes a gente é acostumado a ter o controle nas nossas mãos para mudar do jeito que a gente quer. É uma ilusão, né? Sabe. E na vida real, espiritual, é uma ilusão, não tem como. Talvez, às vezes, Deus vai lá e coloca o controle na nossa mão pra gente achar que consegue controlar alguma coisa, mas na verdade, quando Ele quer esconder o controle... E a vida não era perfeita até chegar a pandemia, só que ela se ampliou, deu um zoom nisso. Sempre foi uma realidade que a vida é um sopro, tá na Bíblia. Sempre foi uma vaidade que se falava, amanhã eu vou aqui, se não falar, se Deus quiser, eu tô sendo pretensioso, presunçoso. Mas agora veio com uma realidade. Mas pra gente caminhar aí, pra gente encerrar, eu acho que até os outros assuntos que eu queria abordar fica para um próximo, capítulo 2 desse assunto, do que vai ser de nós, o que vai ser da gente. Vocês acham que é possível ter uma mensagem? Se vocês três pudessem falar algo para a humanidade hoje, uma mensagem de esperança, seria tipo assim, não, é melhor não ter esperança, ou tem uma mensagem de esperança. O que vocês resumidamente diria? Eu queria muito ouvir de vocês para quem está nos ouvindo, mas imagina que tem milhões de pessoas ouvindo.
Tá bom, o contexto é esse, nós discutimos aqui, beleza. É possível uma mensagem de esperança? Se sim, o que traz esperança nesse momento? Tá lançado o desafio. Pensei que o Negs ia falar, mas assim, eu sei que o cristão, parece que essa resposta ela é tão óbvia, mas o cristão não gosta de ouvir isso, né? Porque quando Paulo fala lá em Romanos sobre o sofrimento presente comparado à glória vindoura, né? Só que a gente não quer que, um dia esse sofrimento terá fim, mas só lá no céu. Poxa, será que não vai ter uma deixa aqui, né? E eu até introduzi logo no início do podcast falando sobre até essa questão do que o Bonhoeffer fala sobre a graça barata, ou os triunfalistas, né? Essa galera triunfalista que vai retirar o sofrimento completo da vida do cristão e também, inclusive, o aspecto escatológico de que no mundo só vai melhorar. Aí ele percebeu agora que, na verdade, tá piorando. Quando eu penso que melhora, é aí que piora. Aí quando você percebe que, de fato, você tá de cara com o sofrimento, de cara com respostas negativas que a sociedade dá, e aí você vê lá em Romanos, Paulo dizendo que esse sofrimento, ele é só para agora, ele é momentâneo, mas existe uma graça, existe uma glória e um momento que nós não sofreremos mais. E eu sei que o cristão não gosta de ouvir isso, mas deveria amar essa mensagem. A mensagem que a nossa vida não é aqui para essa terra, que ainda que nós soframos, ou talvez que nós também nos alegramos, isso aqui não é para cá. Então, os momentos que nós temos de alegria ou de tristeza é pertinente, é oriundo da nossa vida. Você me ensinou aquele negócio lá, Jens, acho que seria pertinente você falar aquele negócio da gratidão sobre a salvação, que é o da salvação? Que é o hedonismo cristão. Que na verdade que é o padrão, né? Se nós tivéssemos que exatamente. Nós seremos eternamente gratos. Exatamente. Pelo simples fato. Se Deus não tiver a alegria da salvação, é de fato para mim uma mensagem, um epicentro, a mensagem central do evangelho, né? Você ser grato pela salvação. Se Deus, Piper, se eu não me engano, fala sobre isso. Se Deus não te desse nada, ainda que Ele é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele vai nos dar todas as coisas, né? Generoso, gracioso em tudo. Nos recompensa e multiplica a nossa semente, inclusive. Mas se Deus não fizesse nada com a gente, e a gente só ganhasse a salvação, ainda assim nós teríamos motivos de ser alegre, grato ao Senhor todos os dias. Como tem cristãos que têm essa vida. Ele nasce de novo num contexto de miséria, sim, de perseguição, lá no meio do islamismo, de um país de extrema pobreza. Exatamente. Ele se alegra com a salvação e é tudo que ele tem. Exatamente. No momento ele é tudo, né? Então a grande questão não é nós sermos praticarmos a teologia do franciscano, então a gente tem que dar tudo, não. Mas nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza, nem a teologia da riqueza. É sermos felizes com aquilo que Deus está nos dando, nos alegrarmos também quando nós passarmos pelas dificuldades, mas ter os nossos olhos fitados no céu. Então essa é a mensagem de esperança que você Essa é a mensagem. Sempre se alegre. Lembre-se, você é salvo, você é amado, você não é aquilo que você está passando, você é aquilo que Deus diz que você é. Uau. Então você não é o momento presente, você é a alegria futura. Então, eu acho que esse é um... E vocês? Diz aí, Brunão. Então, eu termino essa oportunidade lendo 2 Tessalonicenses 1:3. Paulo está escrevendo aqui os Tessalônica, da igreja de Tessalônica, né? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Aí ele fala uma coisa muito interessante, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Essa palavra saltou ao meu coração, e se eu puder trazer essa mensagem, essa última mensagem aí de esperança, a igreja de Tessalônica sofria uma perseguição do povo judeu ali naquela época, e é interessante porque a perseguição, como o Jansen falou, um momento de tribulação, um momento de angústia, nos faz refletir bastante sobre a nossa vida, né? E quando ele fala sobre constância e fé, ele está dando um exemplo para o que realmente nós precisamos. Viver uma vida constante, sempre ali vivendo uma vida devocional, e fé em que de fato dias melhores virão, porque sempre o próximo dia é o melhor dia. Então, se eu puder trazer essa mensagem, é essa: uma vida de constância em vida espiritual, em conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, ter vida de intimidade, amar mais e mais ao Senhor Jesus, e fé no autor da obra consumada, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, isso aí eu não tenho dúvida. Amém. Eu gosto de Jeremias 29:11, que inclusive é o versículo central da movie
nesses meses, que diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O clássico, né, de Dante Alighieri, Divina Comédia, ele diz que o inferno é a ausência da esperança. E isso me faz pensar bastante, porque se você não tem esperança, sua vida realmente se torna um inferno. Mas a nossa esperança é Cristo Jesus. Cristo em glória. É a esperança da glória. E isso nos faz acordar no dia seguinte com a sensação de que pode ser melhor. E se não vai ser melhor agora nessa terra, mas vai ser melhor na eternidade, porque nós estamos apenas fazendo a corrida, né? Mas como o Jansen disse, ressaltando o que o Jansen disse, a nossa pátria não é essa. Então, enquanto há esperança, há futuro, e Deus trabalha no futuro. E vocês sabem melhor que todo mundo, quanto eu sou fissurado por esse assunto, porque Deus está lá. Ele sempre esteve lá, e Ele sabe como que vai terminar a história. Quem assusta só é a gente, né? O Senhor está bem tranquilo na dele, esperando a gente para a eternidade. Então, eu gosto muito desse versículo de Jeremias. Incrível, incrível. Me permite perguntar algo aqui. Brincadeira. Não permito. Me permite perguntar algo aqui. Talvez você está escutando esse podcast, talvez você vai ouvir, vai ver de alguma forma, através de vídeo, não sei. Mas eu sinto muito claro no meu espírito aqui de fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse a oportunidade de investir em um lugar seguro, investir a sua vida, ter uma caverna segura para colocar toda a sua família, livre de 100% de chance de não pegar nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de pobreza, com toda a abastança ali dentro, você iria? A resposta, eu nem precisa pestanejar, com certeza seria assim. Eu sinto claramente, você que talvez está nos escutando aí, está desesperado, está sem uma resposta, como o Evandro bem falou, Cristo é esse lugar seguro. Cristo em nós é a esperança, é a segurança, é imutável, não vai mudar. A cepa não vai mudar, o vírus pode mudar, tudo pode mudar, mas Cristo é a segurança. Então, se você está nos escutando e precisa dessa palavra em específico, eu quero te falar, coloque a sua vida debaixo das asas do Criador e você vai se sentir seguro. Acho que é isso. Acho que o que vai ser da gente está muito ligado ao que Deus planejou, mesmo que no meio do caminho não foi como a gente achou que seria. Sim. E Paulo vai falar aos Coríntios algo muito interessante. Ele vai dizer: irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como o conhecemos agora, logo passará. Faz tempo que foi falado isso. É porque a gente não tem noção do que é esse logo. Já estava escrito. Mas já estava escrito. E eu creio que é isso, né? Se eu pudesse trazer uma recomendação, nesse último domingo a gente compartilhou uma palavra sobre o que será de nós, muito parecido com isso que a gente compartilhou, que foi muito forte no meu coração, né? E se alguém tiver um tempo, quiser investir, ainda não assistiu, puder assistir, mas eu concluo, né, fazendo das palavras de vocês, na verdade, reiterando isso. Essa visão de eternidade, essa esperança crônica, né? O cristão é irremediavelmente esperançoso, porque Deus está lá nesse futuro, e esse amor, essa experiência de se entregar a Jesus, de conhecer Jesus, de colocar a sua vida nesse lugar seguro, é para mim, sim, uma mensagem de esperança. Eu espero que esse primeiro Shalom Cast tenha sido abençoador para você que está nos ouvindo, muito bom, que recebeu aí desse tempo, e eu tenho certeza de que em muitos outros momentos a gente vai estar junto, refletindo, compartilhando sobre coisas que tem a ver com você, tem a ver com a gente, então tem a ver com o reino, tem a ver com Deus. Amém. Vamos dar Glórias. Tchau pra galera. É nóis. Valeu. Tamo Shalom junto. Adonai. Até a próxima. Até a próxima, hein? Em breve, hein?